Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Retomada em Conexão, aqui diretamente dos estúdios da TV Brasil Central. Muito obrigada a você que sempre nos acompanha e a quem está aqui nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui toda semana falando sobre temas muito importantes para o nosso desenvolvimento regional. E um abraço muito especial a toda a equipe da Secult, Secretaria de Estado da Cultura, que está nos acompanhando, para todas as pessoas da Secretaria de Estado da Retomada e também um abraço muito especial às equipes da TV Brasil Central que trabalham para que esse programa chegue até você aí na sua casa. Aproveito também para informar que no próximo mês esse programa completará 2 anos de existência. Então, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando, a vocês que nos encaminham sugestões de temas, que estão sempre participando conosco e sabendo e compartilhando também as informações das ações que estão sendo realizadas pelo governo de Goiás em prol do nosso desenvolvimento econômico. Bom, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa cultura goiana, para a nossa economia, para o estímulo à arte e à cultura do nosso estado. Nós vamos falar sobre os editais que estão abertos do Fundo de Arte e Cultura, FAC, e vamos falar também sobre o programa Goiáses. E quem sabe você que está aí nos acompanhando poderá concorrer a algum desses editais ou ao programa Goiáses. E para falar desse tema muito importante, eu tenho a satisfação, a honra de receber aqui no estúdio hoje o nosso querido Sasha Wittkowski, que irá falar do FAC, e também o Rodrigo Veiga Jardim, que irá falar do programa Goiáses. Senhores, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Sasha. Obrigado, Suelen. Muito obrigado mesmo a todo mundo que acompanha o programa Retomada Cultural. Que bom que chegou a 2 anos, né? E parabéns pela equipe toda que está por trás também do programa. Muito obrigada, Sasha. Bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, que também já foi da Secretaria da Retomada, que agora está na Secretaria da Cultura e que representa também isso que a gente sempre trabalha, né, Sasha? Que é um trabalho em conexão. Estamos sempre em conjunto, não só com a Secult, mas também com outras secretarias. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Suelen. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui no Retomada em Conexão, trazendo esse tema aí do programa Goiás, juntamente com o FAC, né? 2 programas de incentivos à cultura. E estamos aqui para esclarecer dúvidas, enfim, tratar sobre o tema aí. Muito obrigada, Rodrigo. E por se tratarem de temas específicos, nós vamos falar hoje nós vamos fazer o programa hoje, de forma diferente. Geralmente nós conversamos com os convidados aqui, fazendo um bate-papo, falando do assunto ao mesmo tempo, mas agora nós vamos fazer de forma diferente, pelo menos hoje. Nós iremos fazer o programa em 2 blocos. Então, nós vamos conversar primeiro, tirar as dúvidas sobre o FAC e depois nós vamos tirar as dúvidas sobre o programa Goiáses. Então, para começar hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa, nós vamos iniciar com o Sasha Wittkowski, que é gerente na Secretaria da Cultura, gerente de editais de arte e cultura da Secult Goiás. Então, Sasha, por favor, se apresente para as pessoas que estão nos acompanhando. Para quem não te conhece, quem é o Sasha? Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? É assim que eu começo o meu dia na Secult, falando todos os períodos do dia, né? Tem pessoas que dormem tarde, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu sou Sasha Wittkowski, né? Estou gerente hoje de editais de arte e cultura do estado de Goiás, que basicamente cuida, né, da formulação, construção e acompanhamento dos editais do FAC, mas também a formatação de editais outros, né, tipo Paulo Gustavo, Aldir Blanc, e outros que possam vir a ser gerados pela Secult, menos, né, o programa Goiás, que está com o nosso colega Rodrigo, tá? Então, sou gestor já público há 11 anos, né, pesquiso, né, também gestão pública, participação e lei de incentivo. Então, a minha função na Secult também corresponde um pouco também com meus estudos de pesquisa. E antes de nós entrarmos aqui para falar sobre o FAC, para as pessoas que estão nos acompanhando também e falando sobre cultura, o que você, Sasha, gosta de fazer nas suas horas vagas, o que você pesquisa relacionado à cultura, para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais. Então, Sueli, né, eu sou fanático pro esporte, né? Assim, claro, né, que eu vejo busco, né, também me alimentar de arte e cultura, mas eu gosto muito de esporte, né? Assim, eu sou um botafoguense fanático, né? Então eu gosto de ver, né, o meu time, mas também qualquer outro time, né? Eu gosto muito de futebol.
claro, na hora vaga, né, eu gosto de ver futebol, mas também eu gosto de ver filme, né, documentário, mais documentário voltado para política, né, para suspense, algo assim, né, então eu gosto muito de ver esporte e ver filme, né. Ouço música também, mas ouço música mais cozinhando, eu adoro cozinhar, né, mas é muito raro hoje fazer isso, né, mas eu gosto também de ouvir música, né, então meu tempo vago eu costumo fazer isso, além, né, dos meus cachorros também. E eu pesquiso, né, assim, eu estou no mestrado hoje, né, em gestão de políticas públicas lá na USP, em São Paulo, e lá eu pesquiso basicamente teoria democrática e teoria de participação, né, tanto na participação, né, atores participando no Estado, atores participando também na parte civil, né, então esse é o meu escopo de pesquisa, mas também, claro, né, não academicamente, e questões futuras também eu gosto de pesquisar, né, política cultural, né, a formatação histórica, como isso se dá, né, através do tempo, e também leis de incentivo, né, leis de incentivo, financiamento, editais, por aí vai, né, então isso já é uma pesquisa mais voltada para a gestão cultural dentro, né, da Secult, mas fora da Secult, na parte acadêmica, né, é a participação democrática, né, e também a política cultural. Então, eu já vou deixar o convite prévio aqui, já feito, para que você possa vir apresentar sua pesquisa assim que você conseguir concluí-la. Tudo bem, pode deixar que estou aqui mesmo. E você falou um pouco sobre questão de documentários, filmes. Tem algum que você queira indicar para o pessoal de casa, que você consiga lembrar agora? Então, um documentário, né? Documentário não, mas acho que um seriado interessante, né? Que mostra como, né, uma sociedade de elite, né, norte-americana se constitui, né, e como ela se produz, né, para os seus pares ali naquela realidade, é uma da HBO chamada Succession, né, Sucessão, né, é muito interessante, né, assim, ao mesmo tempo que você fica chocado com algumas passagens, né, de falas, né, ou de ações dos seus personagens, mas eu acho interessante perceber como que funciona, né, uma parcela da sociedade que é mínima, né, mundial, que são bilionários, né, norte-americanos, né, ou de uma parte do mundo, como eles se relacionam entre si, na forma familiar, na forma de trabalho, e isso tudo junto com a sociedade também, né, de uma outra categoria, né, salarial. Então, eu gosto muito desse documentário, seriado, porque acho que mostra, né, esse outro lado de uma sociedade que é tão longe da gente, né. Inclusive, está na minha lista, era para eu ter começado ontem, me falaram dessa série, então agora eu vou fazer esse compromisso de realmente iniciar hoje. Então assista. E falando... Vou ser um pouco burocrático e tentar também não ser tão burocrático assim, né? Ele é uma lei, né, criada em 2001, né, 2006, perdão, e regulamentada em 2013, né, pelo Estado de Goiás. Então, esse ano vai fazer 10 anos, né, da sua regulamentação, que está funcionando mesmo. E essa lei, ela destina, né, até 0,5% do tesouro estadual, né, então tudo que o Estado arrecada, né, de impostos, né, de outros mecanismos, né, 0,5 até 0,5 para esse fundo de cultura, né. É claro que desses impostos todos, né, aí a parte bem chatinha de burocracia, são 4 impostos que são revertidos para o fundo de cultura, né, mas passando essa parte um pouco mais, né, legal. Essa lei, ela fala o que esse fundo tem que fazer, né? Ele tem que promover o patrimônio cultural artístico do Estado de Goiás, né? Potencializar também, né, esse patrimônio artístico histórico do Estado de Goiás, promover, apoiar, né, ou fortalecer atividades culturais promovidas por agentes culturais externos, né, ao Estado, artistas, produtores culturais, gestores, associações, entidades, tudo, né, esse escopo de atores que trabalham, né, na cadeia produtiva da cultura no Estado, né, interior e em Goiânia, né, aqui estou falando do Estado de forma geral, tá? Mas também o fundo ele permite que a própria Secult, né, o próprio governo de Goiás, através da Secult,
também promova, também apoie projetos específicos, né? Seus, por exemplo, tanto a Secult, ela já promoveu, né? Ao longo dos 10 anos, alguns eventos próprios. O FIC já teve parceira do FAC, por exemplo, né? Alguns eventos também. Ele pode, né, receber recursos do FAC para poder promover seus próprios programas ou projetos culturais no estado. Então, né, basicamente o fundo ele serve para isso, né? Claro que tem algumas regras, por exemplo, né, que hoje só pode quem é do estado de Goiás, quem reside aqui, né, tanto empresas quanto pessoas físicas, solicitar o recurso, tem que residir, né, domiciliar no estado de Goiás. Antes era aberto a todo o Brasil no começo, né? Então a gente conseguiu alguns avanços também na legislação. Não tem, né, uma regra, por exemplo, do fundo ter um mínimo de valor para cada modalidade de artística ou área setorial, por exemplo. Então, cada ano, né, o FAC ele solicita também que a gente faça isso, ouça a sociedade civil, né, a sociedade também artística, para poder ver qual é a melhor maneira de aplicar os recursos do FAC nas diversas possibilidades culturais e artísticas do estado de Goiás. E falando em diversas quais são, então, esses editais que estão abertos? Quais são as categorias? Eu não sei se é assim mesmo, eu posso falar dessa forma. Para que as pessoas saibam quem pode concorrer, se elas podem concorrer a mais de um edital, quais são os requisitos para que as pessoas possam se inscrever? Vamos lá. 16 editais abertos atualmente, né? Vocês podem, quem for interessar em conhecer o edital, pode ver, né, todo o seu escopo, todo o seu texto no site da Secult Goiás, secult.gov.br, né, Goiás, né, .br, e no mapa goiano, né, se jogar no Google, é mais fácil de vocês buscarem, quem quer, né, depois não conseguir agora anotar, mapa goiano, né, lá tem tanto a Lei Goiás, né, que o Rodrigo vai falar daqui a pouquinho, quanto o FAC também lá dentro. Esses 16 editais estão distribuídos, vamos ver se eu consigo aqui recordar, tá, gente? Vamos lá. Artes visuais, artesanato, audiovisual, ações formativas, circo, dança, teatro, edital de música, edital de patrimônio material e imaterial, edital de literatura, edital de festivais e eventos, isso é bem legal também, que foi colocado esse ano. Edital de hip hop, né? Também a hip hop vem, né, alguns anos para cá se fortalecendo. Pela primeira vez nós temos um edital chamado Cultura Digital e Jogos, né? Nunca teve esse edital nos 10 anos do FAC, isso é bem importante também. Eu acho que artesanato já falei, né? E eu vou lembrar aqui, né, de vez em quando, mas faltam 3, tá, Sueli? Acho que na conversa aqui eu posso lembrar de algum. Mas os principais, por exemplo, eu consegui falar que são os tradicionais, né? Circo, dança, teatro, literatura, artes visuais, audiovisual e música. Esses são os editais que sempre tivemos, né, no FAC. Lembrei mais um, museus, arquivos e bibliotecas, né? É um edital que é bem particular, bem direcionado nas pessoas que trabalham nessas áreas, né? E também, claro, as pessoas têm que ser mais voltadas no seu campo de trabalho de formação também, né? Acho que outras áreas aceitam mais, né, a transversalidade de formação. Mas esse digital de museus, arquivos e bibliotecas, ele aceita, né, também essa transversalidade, mas é mais voltado para quem trabalha realmente em arquivo, realmente, né, na biblioteca ou na confecção, na criação ou na manutenção de museus, né? Então, esses são os digitais do FAC. Né? Lembrando, acho que também é importante comentar, a inscrição vai até o dia 28 de abril. Não sei se você perguntar isso, né? Mas quem for no mapa e se interessar pelo digital, né, tem que correr um pouquinho, agilizar, né, o passo, porque 1 semana e meia passa muito rápido. Sasha, eu tô impressionada com pessoas, né, aqui eu recordo, que são pontos de cultura no estado de Goiás, né? Então, ou seja, nada melhor do que a gente incentivar essa maneira de fazer arte,
também seria uma boa pauta de conversar, porque é uma outra confecção, uma outra legislação por trás, tá? Mas que bom que tem aqui a Sueli para poder me ajudar, né? Mas também o meu primeiro edital, acho que ao longo da conversa eu posso falar sobre alguns particulares, né? Porque assim, todo mundo conhece já o edital de música, de dança, de teatro, mas tem alguns editais particulares, esse é um deles, meu primeiro edital, que é bem interessante de se falar. Sasha, Tradicionais, né? No sentido tradicional do que todo ano está acontecendo, tá, gente? Nesse sentido. O edital de teatro, dança e circo, né? Como são áreas, né, que se convergem em alguns momentos, apesar de ser áreas, né, distintas de conhecimento, de estudo, o seu anexo 1, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o anexo 1, mais voltado para ele possibilita você solicitar recursos para fazer manutenção de grupos, né, nesses 3 editais: manutenção de grupos de teatro, de circo, de dança, trupe, família de circo, né, solo, né, de 1 a 3 pessoas, acima de 4 pessoas, né, os grupos. E outra carteira de possibilidade de financiamento é circulação. Você pode circular com seu grupo de teatro, de dança, de circo ou seu núcleo de assistência. Então, esses 3 editais, né, são comuns nesse sentido, né, e são categorias de financiamento que acontecem ao longo dos anos, né. Então, assim, é muito importante dar continuidade, porque a gente está pautando que um grupo, às vezes, para poder fazer essas atividades culturais ao longo do ano, né, ensaiar, criar espetáculo, ele precisa ter uma tranquilidade orçamentária para poder pagar minimamente, né, o seu dia a dia, que seja um espaço de aluguel, que seja, né, professores, que seja bailarinos, atores, né, ou seja, diretor, né, produtor, ou seja, eu tenho uma equipe por trás, né, que vai fazer, que dá sustenta, né, o grupo. Então a gente pensa ao longo dos últimos 7 anos, né, essa categoria de manutenção de grupos, tá? E também acho que voltou fortemente a circulação, entendendo que tem grupos que conseguem, né, abarcar seus trabalhos de uma outra forma ao longo do ano, mas querem circular no Brasil ou em Goiás, né? Essa é a carteira desse ano. Outro tradicional, que é a literatura, também continua com publicação de livro inédito, republicação, né, de livro também que já está esgotado, quadrinhos e livro infantil, né? Gente, quadrinho e livro infantil sai demais, né? Assim, todo mundo que faz quadrinho e que termina de fazer o livro e vai ou vender ou doar, né? As 1000 cópias que fazem, as 500 cópias que fazem, acabam rapidamente, né? Então, ou seja, é uma saída muito grande aqui no estado, né? Livro infantil, quadrinho. E música também, tem manutenção de bandas e fanfarras, banda marcial, grupos de luthieria e bandas sinfônicas, né? Além de turnê também em Goiânia, né? Turnê no interior e turnê também no Brasil, tá? Então, ou seja, tem essas possibilidades. Artes visuais, né? Tem só exposição esse ano, exposição pequeno porte, grande porte, né? E o audiovisual tem cineclube, apoio cineclube, roteiro, né? Você pode fazer também um roteiro, né? Só o roteiro do seu futuro filme, e cineclube também, tá? Além disso, né? Artes visuais, acho que falei todos os tradicionais aqui, né? Que todo ano acontece esses editais, tá? Tem alguns outros transversais, por exemplo, hip hop, né? Tem nos últimos 4 anos acontece o hip hop, né? Tem eventos dentro dele, eventos de hip hop, ações culturais do hip hop, que seja gravar um EP, né? O DJ pode também, né, fazer a sua ação cultural através de gravação. Tem no hip hop grafite, né? Você pode fazer murais de grafite na sua cidade no interior, aqui em Goiânia, né? Na cidade de médio porte também do estado. Tem o patrimônio, né, como já falei, patrimônio material e material, tem restauro, né, ou proposições de restauro, projetos de restauro, você pode escolher essa categoria, e no patrimônio imaterial tem eventos, né, você pode fazer eventos do patrimônio cultural. Então esses editais, né, que acontecem ao longo do tempo. Agora, tem editais bem interessantes,
que alguns apareceram esse ano de forma mais contundente, vamos dizer assim, que é o Cultura Digital e Jogos, né? Ele sempre teve ali dentro de algum edital, que era demandas culturais, por exemplo, né? Com pouca verba. Esse ano a gente conseguiu, né, fortalecer a área, junto também com o setor cultural do Cultura de Jogos, e criamos um edital específico para a cultura digital. Né? Acho que, é claro, né, eu nunca digo assim, poxa, já passou da hora. Não. Neste momento, né, todo mundo, né, juntou forças e confluiu para poder ter esse edital de cultura digital e jogos no estado de Goiás. Né? E ali dentro você pode fazer construção de jogos, construção de plataformas, né, para jogos e games, né, alguma plataforma de tecnologia para isso também. E, além disso, formação, eventos ou formação na cultura digital. Você pode formar um grupo que você trabalha, ou você pode também formar pessoas, iniciar alguma pessoa na cultura digital. E, por fim, né, para também não delongar muito nessa parte de digitais, tem o digital de Ponto de Cultura, claro, né, que já tem tradição aqui no estado de Goiás, mas não no FAC, né? O Ponto de Cultura, vamos pleitear apoio a 10 pontos de cultura com 50 mil reais. E o Ponto de Cultura, gente, ele vem da Cultura Viva, que é uma legislação nacional que tem mais de 10 anos, né? E, basicamente, ele vai fazer ação cultural na sua região. Ou no seu bairro, se for uma cidade de médio porte, grande porte, por exemplo, aqui em Goiânia, se tem um Ponto de Cultura na região noroeste, ele vai fazer lá a sua ação. Ele não pode fazer na região central da cidade. Mas, quando é cidadezinha pequenininha, é claro que ele abarca toda a cidade, né? E 2 editais que... Um é novo, né? Que é a ação formativa. É a primeira vez que teve ação formativa no FAC, foi em 2013, nunca mais teve ação formativa. E ali dentro você pode fazer projetos de capacitação e qualificação, né, da cadeia produtiva, aí vai em todas as áreas culturais. Artesanato, dança, teatro, moda, design, gastronomia, né, você pode fazer curso de capacitação de até 40 horas e acima de 80 horas a qualificação. E uma outra categoria dentro desse edital de ação formativa, né, que a gente quer formar a cadeia produtiva, é o Bolsa de Formação, que era um edital a gente colocou dentro da ação formativa para poder entender e estender o escopo de possibilidades, né? Tem aqui a primeira parte, que é o cursos livres, né, de arte, de 40 horas, mas também tem a parte regular, que você pode pleitear recursos para fazer uma pós-graduação, um mestrado, se couber o recurso, um doutorado, como já temos pessoas que fizeram doutorado fora do Brasil, com recursos do FAC, né? Ou seja, esse é um edital bem peculiar no Brasil, né? A gente não tem em Fundo de Cultura no Brasil esse edital de ação formativa que contempla a bolsa de formação. E, por fim, o meu primeiro edital, né, ele mudou de nome, né, era Primeiras Obras, mas agora a gente entendeu realmente que mudou o escopo para poder falar o quê? Olha, se você nunca participou de algum edital, ou participou, mas nunca ganhou, você pode pleitear esse edital, né? Ou seja, a gente entendeu e ouviu, né, os artistas no sentido de: olha, eu nunca participei de edital, nunca ganhei. Para eu concorrer com uma pessoa que está há muito tempo já ganhando, né, é desleal. Então a gente entendeu, né, essa crítica positiva. Nesse ano colocou esse meu primeiro edital contendo a informação basilar, que é: você nunca teve proposta aprovada em nenhum edital, privado ou público, aqui é o seu edital também. Agora, isso também, se você, caso queira concorrer em outro edital, se aventurar, fique à vontade, e é isso que a gente espera mesmo. Então, as pessoas, se eu quiser concorrer em nenhum edital, posso concorrer, um exemplo, na área do artesanato, nesse aqui, no meu primeiro edital, e também posso concorrer, talvez, nesse edital de fomento ao artesanato. Exato. Eu tenho essa possibilidade. Tem, né? A pessoa pode pegar todas as regras dos editais todos, conseguindo cumprir, você pode concorrer um projeto em cada edital. Então, se você conseguir, você concorre com 16 propostas diferentes, podendo aprovar as 16. Tá? E falando em artesanatos, Na Aldir Blanc, né, ele voltou com uma outra configuração, porque era emergencial, mas no FAC desse ano ele volta, né, a estender o seu financiamento para fortalecimento da cadeia produtiva do artesanato. Então você pode fazer feiras de artesanato. Então quem for propor, e tem escolha. Então, gente, quando eu falar que você pode fazer, né, é uma escolha. Né? No anexo 1 tem categorias. Cada edital tem o seu anexo 1. Então é importante que você veja o anexo 1 e veja, olha, lá tem 2 categorias, 3 categorias, 4, 1. Cada edital tem a sua categoria. No caso do artesanato, como você perguntou, Suelen, ele tem a categoria de feiras de artesanato. Você pode escolher fazer uma feira, né?
aqui em Goiânia, na região metropolitana, na sua região, aí do estado, ou na sua cidade também. Então você escolhe, olha, eu vou fazer em tal lugar. Ou fazer uma feira também itinerante, olha, eu vou fazer, né, eu vou replicar essa pequena feira que eu estou propondo em 4 cidades, em 10 cidades, eu vou itinerar pelo estado. Isso é uma categoria, uma possibilidade de financiamento. A outra possibilidade, que é interessante também, que o artesão, ele pode... A gente sabe que tem artesão que tem um espaço para criar, né? Tem a sua criatividade, mas não tem o recurso para poder comprar os insumos. Tá? Então você pode, por exemplo, solicitar só isso. Olha, eu preciso de insumo, né? Eu preciso de material para fazer, né, o meu trabalho. Então você, né, vai falar, né, na proposta como que é a sua obra, onde você trabalha, e vai demonstrar que somente necessita dos insumos e materiais. Então você pode também solicitar esse tipo de financiamento. Você vai, claro, né, ganhando o projeto, receber o recurso, vai comprar esses materiais, esses insumos, e vai produzir a sua obra que você vai falar, que vai produzir no material. E também participar de feiras. Olha, não quero, né? Eu já tenho meu material pronto, eu tenho, né? Eu construí ao longo de 3 meses uma enorme quantidade de obras. Eu quero só vender, eu quero participar, não quero fazer feira, eu quero participar de uma feira. Então, eu posso, né? Você pode ir numa feira qualquer do Brasil, em Goiás ou no Brasil, e por fim também se capacitar. Olha, eu quero me capacitar. Eu sei que eu tenho uns custos numa região tal de Goiás, no Brasil, eu preciso de dinheiro para poder viajar, me hospedar e fazer o curso. Também pode, ou seja, a gente abarcou todas as possibilidades, né, possíveis nesse momento, que é a formação, né, a manutenção, né, entre aspas, mas é uma espécie de manutenção do artesão, que quer comprar material, insumo para poder vender a sua obra. A pessoa que já tem a obra pronta, eu quero circular, eu quero participar de feira para vender, ou construir a feira. Então, ou seja, a gente tentou abarcar o máximo possível, né, das possibilidades do artesão para poder trabalhar minimamente com dignidade esse ano 2023-2024. E nossa, está muito completo. As lives todas estão colocadas, né, gravadas no YouTube da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, Secult Goiás, coloca lá, né, o sininho, como diz, né, e se inscreva, você vai poder participar e ver também, né, todas as lives já foram feitas, foram lives setorizadas, né, cada dia tinha X editais, por exemplo. Mas esse ano a gente fez uma coisa diferente, que foi construir uma videoaula, né, então, ou seja, as lives são somente sobre o anexo 1, né, as categorias que eu falei aqui agora, algumas, por exemplo, mas a videoaula, que tá bem profissional, gente, é muito bonito, né, a videoaula, né, a gente fala e tem alguns slides que vão passando, por exemplo, sobre o edital. Então, acho que foi até o item de pagamento do edital, né, que é o item que você precisa saber muito agora, né, que é como se inscrever, impedimentos, quais são as fases de avaliação, documentos necessários, como, né, eu tenho que separar documento para poder receber, qual é o valor? Por exemplo, isso está numa videoaula. Agora, isso nunca teve, né, anos anteriores, né, uma videoaula mesmo. Nós estamos preparando mais 2 videoaulas, né, para colocar no YouTube da Secult, uma somente como executar o projeto, né? Aprovei o projeto, recebi o dinheiro, e agora o que eu vou fazer? Como eu converso com a Secult? Como eu altero o projeto? Como eu pago? Né? O que eu preciso receber da pessoa que eu contratei? Documentos para poder comprovar que ela veio até aqui em Goiânia, como eu viajei para o exterior. Tudo isso é execução. Então vai ter uma videoaula somente sobre isso e uma videoaula como prestar contas, né? Essas 2 videoaulas são demandas de vocês mesmo, para nós há algum tempo já, que, né, nesse momento a gente conseguiu operacionalizar, tá? Então quem tiver dúvida, né, vocês podem, o primeiro canal de comunicação mais rápido aqui para vocês são as videoaulas, né, e essas lives.
Mas também nós temos, né, o telefone do FAC, que é o 3201-4622, né, que a equipe do FAC, né, tá lá disponível para poder, de 8 da manhã às 6 da tarde, para poder responder algumas perguntas. Nós temos e-mail, que é fundocultura.secult@goiás, né, goiás.gov.br, né? Então, fundocultura.secult@goiás.gov.br, né? O e-mail é novo, né? Então, ou seja, né? Acho que lançou esse e-mail essa semana, já estava cheio a caixa, né? E claro, né? Assim, todo mundo sabe, né? Que esse ano a Secult se reconfigurou, né? Em diversas gerências, mas claro que a equipe está toda disposta a responder todas as perguntas, né? Antes do tempo previsto de encerramento do digital, para você não ter a sua pergunta respondida. Mas são 3 canais de desenvolvimento para poder comunicar com vocês. Tem as lives, telefone e e-mail, tá, gente? Mas mesmo ligando pra gente, mesmo mandando e-mail, é importante você replicar as lives no máximo possível de pessoas no estado também e tentar ouvir a live, né? Geralmente tem 1h30, 2 horas, mas você pode, né, ir pulando alguns itens para poder você ter de forma mais apurada uma resposta que às vezes está na live, tá bom? Sasha, muitíssimo obrigado pelas informações. Goiás, mas antes de passar a bola agora para o Rodrigo, tem alguma informação que você considera importante, que você queira falar para as pessoas, deixar algum recado a respeito do FAC? Tem sim, Sueli, né? Gente, é importante, claro, né? Tudo do FAC, né, eu considero importante, né? Mas é bem interessante de falar que até dia 28 de abril é a inscrição do FAC no mapa goiano, né? A gente está atento se acontecer alguma intercorrência, alguma questão no sistema que até o momento não está acontecendo, tá? Mas não deixe para o último dia, ou melhor, para o último momento, né? Tem pessoas que inscrevem o projeto no último dia pela manhã, ok. Mas nos últimos anos, né, foram recorrentes, né? Quase 40% das pessoas enviam no último período do dia, da tardezinha até a noite. Isso é muito, né? Muita porcentagem, muita gente, né, ao mesmo tempo. O mapa goiano, né, no ano passado, ele não paralisou por causa disso, né? A questão não é o sistema. A questão é você, né, às vezes esperar, às vezes, né, a internet cai. Aí, gente, né, a internet nunca caiu na minha casa, mas naquele dia a internet cai. Né? Não chove, mas naquele dia choveu, né? Então, ou seja, não deixe, né, que chuva, internet, né, alguma coisa, né, aconteça para você não mandar seu projeto, tá? É óbvio que esse período até quase meia-noite, né, é uma gordurinha aí que você vai ter, né, para poder pegar algum problema e resolver, mas é interessante que você mande muito antes do prazo final, tá? Ó, não consegui no último dia. Ok, a gente entende, mas manda projeto ou tente mandar pela manhã. Você vai ter todo o período do dia para descansar, trabalhar ou possivelmente comemorar, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Sasha. E daqui a pouco a gente volta com o Sasha. Rodrigo, olá novamente. O Rodrigo Faria da Viga Jardim, que é gerente do programa Goiás, agora vai trazer para a gente as informações e orientações sobre esse programa. O Rodrigo também já esteve aqui conosco no Retomada em Conexão, mas tem gente que às vezes não assistiu o programa naquele dia, que não te conhece, então eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas de casa. Quem é o Rodrigo na Secult? Quem é o Rodrigo fora da Secult? Tudo bem. Bom, assim como a Sueli falou, eu estive já na Secretaria da Retomada, né? Vim no programa uma vez falar sobre os APLs, né? As máquinas audácias, boas lembranças. Há um ano eu fui para a Secult, assumi a gerência de planejamento e fomento. Após a reforma administrativa, uma excelente ideia do governador juntamente com a secretária. Eles fizeram algumas divisões na secretaria e dividiram a gerência do programa Goiás com a gerência de editais, que hoje comanda o FAC, né? Porque antigamente era tudo centralizado numa gerência só. Então era aquela confusão. Era muito serviço, pouco servidor. Então, com essa divisão, a gente pôde focar mais num programa só específico e trazer maiores benefícios, né, para a população como um todo. Então, estou aí na frente da gerência do programa Goiás agora. E, bom, eu tenho a formação, sou advogado e fora da secretaria, eu sou
bastante família, né? Tenho 2 filhas, minha esposa. A gente gosta muito de almoço fora, com famílias, pais, os avós, juntando todo mundo, né? Diferente do Sacha, eu não consigo ficar vendo muita filmes ou documentários, porque a televisão lá de casa são das minhas filhas, né? Então, não tem como eu disputar isso com elas. Aí a gente, enfim, bem caseiro, bem família, gosta muito desse tempo livre que a gente tem, ficar em casa, curtir a família como um todo. Gosta de cozinhar também igual o Sacha? Só churrasco. O Sacha já não sei se é da área do churrasco. Não. Não, né? De início, é importante a gente falar que o Programa Goiás, o Programa de Incentivo à Cultura, né, que é a Lei Goiás, ela foi instituída pela Lei Ordinária 13.613 de 2000 e atualmente nós temos em vigor aí a Instrução Normativa 02 de 2023 e a Resolução do Conselho 01 de 2023. Diferentemente do FAC, que são editais, no caso 16 editais, o Programa Goiás ele é regido apenas pela instrução normativa junto com essa lei ordinária, né? Então, mas quem traça todos o trâmite, procedimento de entrada, documentos, como que é o procedimento como um todo do Programa Goiás é a instrução normativa. E a resolução, que é um documento do Conselho Estadual de Cultura, ele serve para estabelecer as normas de apresentação dos documentos ali, dos projetos, né, na hora de fazer a análise de mérito. Então, assim, o Programa Goiás é diferente do FAC, né? Ele é traçado por apenas uma instrução normativa. Nessa instrução normativa, ela já vem dividida por módulos, né? E são divididos em 5 módulos, aí tem as categorias diferentes ali, tipo artesanato, hip hop, música, teatro, museu, cultura. Então, cada um dos módulos ele vem abordando atende praticamente toda a classe cultural mesmo, né, como um todo. E o Programa Goiás, diferente do FAC também, ele é um programa que visa incentivar o apoio a projetos culturais por parte de empresas privadas, certo? Essas empresas privadas que fazem, contribuem com o ICMS, né? Eles, por meio do abatimento do imposto, eles incentivam os projetos, né? Eles deixam de pagar o ICMS para incentivar os projetos culturais aprovados pelo Conselho. Então, assim, o mais importante é justamente isso. A empresa, ela ajuda a incentivar a cultura, patrocinando esses projetos específicos, e com isso, ela deixa de pagar o ICMS, né, para poder justamente apoiar esses projetos culturais, fortalecendo ainda mais a cultura no estado de Goiás. Esse é o principal objetivo do Programa Goiás. E quando você traz essas categorias que são contempladas pelo Programa Goiás, e aí no caso as pessoas precisam submeter os projetos, certo? Também para concorrer, como que funciona isso em relação... E fazer uma comparação com o FAC também, para entender, por exemplo, no artesanato. No edital do FAC tem a questão dos cursos, feiras, participação em eventos, né, em feiras, compra de insumos. Dentro do Programa Goiás, o que é contemplado? Qual seria esse fomento? Bom, no Programa Goiás, eles são feitos... os projetos eles são inscritos também dentro do mapa goiano, né? A gente abre... No mapa a gente chama de oportunidade, e aí cada mês a gente abre uma oportunidade para o Programa Goiás. Ela sempre abre as inscrições na primeira segunda-feira
do mês e se encerra na última sexta-feira do mês. Então, é um projeto geral. Ele não tem uma coisa específica, no caso, né? A pessoa tem intenção de fazer, por exemplo, um festival de música. Ela escreve um projeto, ela explica o que ela quer no projeto, né? Ela aborda lá todo... especifica direitinho, detalhadamente, o que é a intenção dela, qual que é a ideia dela, culturalmente falando, né? O que ela vai adotar, o que ela vai trazer de benefício para a cultura como um todo. E aí ela escreve o projeto, juntamente com os documentos, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. E esse projeto, ele é analisado o mérito do projeto, ver se ele realmente vai trazer algum benefício cultural, se ele tem algo, se ele realmente faz jus ali a receber esse incentivo do governo, né, digamos assim, porque é o ICMS, né? Então, se o projeto como um todo, ele faz jus a receber esse incentivo para propagar mesmo a cultura como um todo. E, Rodrigo, quando nós estávamos conversando antes, pensando na organização do programa, você comentou que as pessoas estão trazendo algumas dúvidas. Quais seriam essas dúvidas principais que estão chegando a respeito do programa Goiáses, que você poderia trazer uma orientação para quem está nos acompanhando, para que elas possam já terem mais de forma definida como que elas podem escrever esse projeto, como que elas podem submeter e participar desse programa? Sim. Bom, eu vou fazer um resumo aqui de como que um passo a passo da inscrição do projeto, né? Nesse ano de 2023, nós optamos em abrir as oportunidades dentro do Mapa Goiano, todo mês, abrir e fechar. Então, a inscrição, diferente do FAQ, que a inscrição encerra agora no dia 28, a Goiáses, ela fica aberta durante todo o ano de 2023. Então, todo mês ela abre e fecha. Se a pessoa não consegue fazer a inscrição do projeto, agora, nós estamos no mês de abril, por exemplo. Se ela não conseguir fazer a inscrição até a última sexta-feira do mês agora, ela tem a oportunidade de se inscrever no mês de maio, certo? Então, na primeira segunda-feira do mês de maio, novamente, as inscrições do programa Goiás abrem e fecham na última sexta-feira do mês de maio. Nesse período em que a inscrição fica aberta, a equipe da Secult, ela faz a habilitação dos documentos, a análise, né, do documental, para ver certidões, as cartas de aceite, carta de anuência de espaço, que são alguns dos documentos exigidos dentro da instrução normativa e da resolução do Conselho. Então, a gente faz essa análise documental. O projeto, ele sendo habilitado, ele vai para uma segunda fase, que é o julgamento do mérito pelo Conselho Estadual de Cultura. E essa fase de julgamento, caso o projeto não seja aprovado, ela cabe recurso. Lembrando que nesse recurso ela não pode ter alteração do projeto em si, né? Ela é mais um erro material, alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa não pode simplesmente recorrer alterando algum documento do projeto em si. E após essa parte de julgamento do mérito, sendo aprovado, o Conselho retorna para a Secretaria, onde a gente vai fazer providenciar a publicação no Diário Oficial dos projetos aprovados, e após isso aí, o proponente ter a condição de buscar uma empresa que queira patrocinar o seu projeto, né? Então, as dúvidas, o que a gente tem muita dúvida, muito questionamento, é justamente isso. Por que abre e fecha todo mês? Por que não é diferente do ano passado? No programa 2022, ele ficou aberto praticamente durante o ano todo. Foram dois motivos que, ao meu ver, e da própria Secretaria como um todo, foi bastante positivo. Por quê? Porque o ano passado a gente fazia a inscrição também dentro do Mapa Goiano, só que ao inscrever o projeto no Mapa Goiano, em 2022 a gente tirava todos os documentos inseridos e anexava no SEI, que é o sistema do Estado, né?
e aí juntava o processo para encaminhar para a habilitação, depois encaminhar para o conselho, e ao extrair os documentos da plataforma do Mapa Goiano e inserir dentro do SEI, poderia às vezes correr o risco de faltar algum documento, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa, o proponente no caso, ser prejudicado por uma questão dessas, né? Enfim, na hora que vai juntar os documentos, porque a gente tem que anexar tudo num arquivo só para encaminhar, e nessa tramitação, muitas vezes, poderia acontecer do proponente ser prejudicado por esse motivo. Então, optamos por fazer tudo dentro do Mapa Goiano, justamente porque ele fica salvo no mapa. Então, a gente não tem como a gente tirar um documento e juntar em outro, enfim. Hoje na hora que encerra o período de inscrição do mês, a gente faz as análises, encaminha para o conselho, e o conselho também, com acesso ao Mapa Goiano, ele analisa o projeto dentro do Mapa Goiano. Então, ele vai verificar todos os documentos que foram inseridos no ato da inscrição do projeto, e a gente não corre esse risco mais, né? E aí, por esse motivo, a gente tem algumas dificuldades com relação às datas de habilitação, que é um questionamento dos proponentes. Por exemplo, janela de abril, a gente costuma chamar as oportunidades de janela, né? Cada mês é uma janela. Então, a janela do mês de abril, a pessoa vai inscrever, vamos supor que o proponente ele escreveu o projeto no primeiro dia. No dia que abriu as inscrições, ele foi lá e inscreveu o projeto. Infelizmente, a plataforma do Mapa Goiano, ele não nos permite já ir habilitando esses documentos e já encaminhando para o conselho julgar o mérito, porque é como se fosse fases, né? A primeira fase é a fase de habilitação do projeto, a segunda fase é a fase de julgamento do mérito. Então, a gente só consegue fazer essa tramitação após encerrar uma fase. Então, como a inscrição ela vai estar aberta agora no mês de abril, como eu estava usando de exemplo, até a última sexta-feira do mês de abril, nós temos que aguardar a habilitação do último projeto inscrito para poder encaminhar todos em bloco para o conselho, certo? Essa é uma situação que a gente não consegue, infelizmente a gente já tentou junto com nossa TI, né? E infelizmente não tem muito o que fazer, porque é uma plataforma, não tem como a gente corrigir nesse sentido. Mas, por outro lado, pessoal, os proponentes, eles têm que entender também que se, por exemplo, essa mesma pessoa, ela escreve um projeto no início da janela, no início onde abriu as inscrições no mês de abril, e o projeto ele já foi, por exemplo, inabilitado por falta de algum documento, ele tem a oportunidade de corrigir dentro do mesmo mês. Então, ele teve o projeto inabilitado, ele já vai ser notificado que o projeto dele foi inabilitado por falta daquele documento específico. Dentro do mesmo mês, antes mesmo de encerrar a inscrição, ele tem a condição de corrigir o documento e inscrever o projeto de novo. Então, por um lado, tem o prejuízo da demora, mas por outro lado, ele consegue fazer uma nova inscrição do projeto com ele corrigido, se for o caso. E isso é o motivo da gente abrir e fechar todo mês e obviamente, para a gente ter um controle maior de quantos projetos foram inscritos, quantos projetos estão sendo inscritos mensalmente, para a gente ter o controle de valores, do que a gente tem, quanto que a gente já encaminhou para o conselho, quanto foi aprovado. E isso a gente tem que fazer um controle financeiro, porque o Programa Goiás, ele foi autorizado o valor de 20 milhões, né, de abatimento dos impostos. Então, destinado 20 milhões desse valor, de toda a contribuição de ICMS, para patrocínios desses projetos culturais. Então, o fato de abrir e fechar é justamente para a gente facilitar nesse controle, organizar nossas planilhas, que a gente precisa até divulgar dentro do site, né, para todo mundo ter acesso, enfim. E essa é mais uma das questões que o pessoal nos questiona.
Muitas pessoas também, muitos proponentes, eles têm a dúvida com relação à captação do projeto, que é essa como se fosse a terceira etapa, né? A primeira, habilitação, segunda, julgamento do mérito, e a terceira, depois que o projeto é aprovado, publicado no diário, a pessoa está apta a buscar uma empresa que queira patrocinar o seu projeto. Muitas vezes eles entendem que a Secult que deve indicar já a empresa, e na verdade não é assim que funciona, né? O proponente, ele tem que buscar uma empresa, ele tem que mostrar o seu projeto para uma empresa e tentar, por esses meios, fazer com que a empresa patrocine o projeto dele, né? Para que ele possa fazer a execução do projeto final. O que a gente consegue ajudar, a Secult ela faz, ela disponibiliza no site aquelas empresas que têm maior, que pagam maior ICMS no mês, né? Então a gente disponibiliza ali as principais empresas, aquelas que têm uma contribuição maior, para que os proponentes possam buscá-las e tentar, né, apresentar o seu projeto e conseguir essa captação da verba aí para poder executar o projeto. E no ano passado também a gente tinha no início o papel, a função do elaborador do projeto. Esse ano, e não tinha o captador. Esse ano nós invertemos. Esse ano não tem mais o elaborador do projeto e tem o captador. Essa mudança que também tem sido questionada é justamente pelo fato de o projeto em si, ele só pode ter algum tipo de despesa após aprovação e publicação no Diário Oficial, certo? Então, e termo de compromisso assinado pela secretária e pelo proponente. Então, a pessoa ela só pode fazer qualquer tipo de pagamento com relação ao projeto após essa tramitação. E o elaborador do projeto, muitas vezes, ele já queria receber a parte assim que desse entrada no projeto. Então, ele, teoricamente, já tinha aquele compromisso de pagar uma pessoa que monte um projeto para ele, já antes mesmo de ter o seu projeto aprovado. E, diferentemente da captação, que é o papel do captador, que ele é aquele personagem que vai buscar uma empresa para poder patrocinar o projeto já aprovado, certo? Então, a grande diferença está aí. E hoje existe a função do captador, que foi uma forma da gente tentar também ajudar esses projetos aprovados a buscar uma empresa, né? Porque tem excelentes profissionais do ramo aí que buscam essa parceria, né? Digamos assim, com essas empresas que costumam incentivar esses projetos culturais. E mais alguma, deixa eu lembrar aqui. Tem muito proponente também nos questionam a questão de projetos que foram aprovados em 2022 e se podem executar agora em 2023. Se podem buscar patrocínios em 2023. Nós tivemos no Programa Goiás 2022, ele tinha sido liberado de início o valor de 10 milhões. E na época, o secretário da pasta na época, ele tinha feito uma tratativa para tentar aumentar para 16 milhões. Só que esses 16 milhões, ele foi combinado, mas não foi definitivo ali, não teve aquela tramitação legal de registro. Então, ficou meio que teve, mas não teve, digamos assim. Então, assim, em regra, a economia, a Secretaria da Economia, ela nos liberou apenas os 10 milhões. E como no ano passado a forma de captação era bastante diferente desse ano de 2023, que eu vou falar agora sobre essa questão da captação, esse valor não foi totalmente captado, né? Então ficaram ainda no ano passado uma verba aí de
foi captado em 2022 o valor de 8 milhões e quase 8 milhões e meio. Então ainda restou uma quantia onde a gente imaginava que faltava ainda os 7 milhões e meio, né, para atingir os 16. Então vários projetos de 2022 foi autorizado ainda a captação dos recursos para que eles pudessem ser executados agora em 2023, captando recurso em 2023. E isso aí, nós tivemos esse certo problema porque foram liberados apenas 10 milhões de fato, e que esses projetos que foram aprovados e conseguiram a captação agora no início do ano de 2023, eles começaram a usar a verba que foi destinada para o programa de 2023. O que não pode, né? Porque atinge a questão do limite orçamentário, enfim, algumas burocracias junto que a Secretaria da Economia nos repassa. Então, nós tivemos que cancelar essa captação dos programas de 2022 justamente por esse motivo, porque não eram os 16. Então, a gente teve, infelizmente, a secretária ela autorizou aí por um tempo que aqueles projetos que foram aprovados e que tivesse alguma empresa já garantida ali, né, com uma carta de intenção de patrocinar aquele projeto, que eles nos enviassem para que a gente pudesse fazer essa tramitação junto com a Secretaria da Economia. Então, esses projetos que foram repassados para o programa Goiás agora, na semana que se encerrou, eles serão analisados e repassados todos para a economia, para a gente verificar a questão dos valores, o que vai atingir do programa de 2023. Bom, com relação à captação, que eu precisava abordar um tema aqui que ele é bastante delicado. No ano passado também a gente tinha, para fazer uma conta grotesca aqui, para ficar bem fácil o entendimento, supondo que uma empresa ela contribuía de ICMS 12 milhões no ano, o cálculo para saber o valor que essa empresa poderia incentivar um projeto seria dividido. Os 12 milhões no ano seria o que ela contribui por mês, no caso então 1 milhão por mês, por exemplo, né? E no ano passado a gente tinha a alíquota de 1 a 3%, dependendo do valor de contribuição do ano, que no caso desses 12 milhões estaria dentro da alíquota de 3%. Então esse 1 milhão que a empresa contribuía por mês de ICMS, ela só poderia incentivar um projeto cultural no limite de 3%, que seria 30 mil, alguma coisa assim. Então, isso era muito difícil de um projeto conseguir fazer o patrocínio para poder executar o projeto, né? Porque, primeiro, a empresa teria que ter a condição de contribuir com esse valor de 1 milhão para poder incentivar apenas 30 mil. Esse ano agora, nós aderimos novamente ao convênio 35 da CONFAS. O governador ele encaminhou um projeto de lei para a Assembleia para que pudesse alterar o Código Tributário, né, do Estado, e para que a gente pudesse contribuir os 100%. Né, e graças a Deus aí, com a ajuda dos deputados aí, nós conseguimos reverter isso, e hoje, usando esse mesmo exemplo, a empresa que contribui 1 milhão por mês, ela tem condição de patrocinar um projeto de 1 milhão, ou vários projetos menores, mas ela tem condição de incentivar ali até 1 milhão, que seria a cota dela, por exemplo, né? Então, isso aí ajudou bastante, tem ajudado muito os proponentes, no caso, né? E tem várias empresas aí que antigamente conseguia patrocinar
2 projetos, dependendo do tamanho. Hoje eles já conseguem ter uma margem aí bem maior de incentivo, né? Bom, acho que mais ou menos isso aí que a gente tem de dúvidas e questionamentos. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Só sobre o programa Goiás, inclusive, seria interessante nós fazermos um programa com os resultados, trazendo como foi o resultado, até, por exemplo, sobre o programa Goiás. Até maio, a gente faz o programa falando quais foram os projetos aprovados, que as pessoas, sabendo das áreas que foram aprovadas, como funcionou, quais são os resultados, talvez isso estimule que mais pessoas participem. E quando também nós encerrarmos o FAC, Sacha, trazer aquelas informações como nós fizemos, inclusive com os resultados da Aldir Blanc, as cidades contempladas, quais foram os projetos aprovados. Mas eu agradeço imensamente. Infelizmente o tempo é muito curto, de fato, para que a gente possa trazer essas informações. Nós temos aqui já o site que foi deixado para que vocês possam acessar, que é o Mapa Goiano, também secult.gov.br. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. E eu passo a palavra agora para o Sacha, que vai fazer o encerramento do programa de hoje. Obrigado, Suelen, pelo convite, TBC, né, e o Retomada em Conexão. Mas antes de Rodrigo. Muito obrigado, Suelen. É um prazer estar aqui novamente, né? E queria, obviamente, agradecer as palavras do Sacha aí e dizer que realmente é uma coisa muito interessante que a nossa secretária ela sempre abordou, sempre trata com relação a isso. Ela ela trata a secretaria como um todo. Não sou eu, Rodrigo, gerente do programa Goiás, o Sacha, gerente dos editais do FAC, a Yara como secretária. É uma equipe, né? Então, sempre que eu tenho dúvidas sobre qualquer coisa que seja, qualquer situação da Goiás, eu busco ajuda, tanto ao Sacha, quanto a Yara, quanto a Raíssa. Então, a gente é uma equipe mesmo, trabalhando todo mundo em prol da cultura como um todo, né? Então, lá dentro a gente tem vários professores, né? E que nos ajudam bastante aí a lidar com essas demandas do dia a dia.
Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E um grande abraço para nossa secretária Yara Nunes, que eu tenho muita admiração e respeito. Espero vê-la aqui novamente, muito em breve. E você que está nos acompanhando, está procurando emprego, quer se qualificar, acesse retomada.gov.br e não deixem também de procurar e acessar o site Mapa Goiano. Até a próxima semana.